Olá, estamos de volta agora com a segunda aula da disciplina Gestão Estratégica de Marketing. Nesta segunda aula, o nosso objetivo é discutir três elementos importantes: as forças que compõem o macroambiente onde a empresa atua, as forças que compõem o microambiente onde a empresa atua e as forças que estão relacionadas com o ambiente interno da empresa. Com relação ao macroambiente, que é o ambiente mais externo da empresa, nós vamos tratar de alguns elementos muito importantes que influenciam na empresa. Um deles é a força social. A força social, ela é aquela que é composta pelas pessoas, né? Somos nós, as pessoas que vivem no mundo, as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem com que a empresa tenha os seus resultados. Além das forças sociais, há uma segunda força importante, que é a força política. A política, por incrível que pareça, exerce influência sobre a empresa. Muitos dos elementos políticos que acontecem trazem resultados positivos ou negativos para a empresa que podem fazer com que ela mude completamente o seu curso da sua ação. No terceiro lugar, nós temos as forças econômicas. Essas nem se falam, né? Preço, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a inflação, o dólar, essas coisas todas refletem diretamente no resultado da empresa e podem mudar do dia para a noite o lucro para prejuízo. Temos as forças culturais, que são aquelas que dizem respeito aos aspectos regionais, localizados. Aí quando você fala, por exemplo, de o gosto popular, o tipo de aceitação para determinados tipos de produto, tem muito a ver com os aspectos culturais com que a empresa tem que lidar. As forças ambientais, essas já têm a ver dentro do macroambiente, né? Elas têm a ver justamente com os aspectos hoje que são muito importantes, como, por exemplo, a preservação da natureza, né? O respeito, a sociabilidade. Tudo isso faz com que a empresa tenha que atuar de uma forma diferente, dependendo do tipo de produto. Essas forças que são ambientais podem exercer um esforço muito grande, representar um esforço muito grande da empresa para obter os seus resultados. As forças legais são aquelas que dizem respeito aos aspectos jurídicos, né? Quando você fala, por exemplo, de consumidor, o serviço de proteção ao consumidor hoje, né? Quando você tem o consumidor com as suas garantias, a empresa tem que tomar muito cuidado para que ela garanta ao consumidor que ele tem os seus direitos, né, assegurados. Finalmente, as forças tecnológicas dentro do grupo do macroambiente, né? Elas dizem respeito à evolução que nós temos hoje, por exemplo, da informática, a evolução que nós temos hoje dos aspectos todos relacionados com a comunicação. Tudo isso afeta a empresa. Essas são então as forças do macroambiente onde a empresa atua. Já no microambiente, que é o ambiente mais restrito, mais próximo da empresa, o que nós temos são as forças mais de marketing propriamente dito, né? São os fornecedores, os canais de distribuição, a concorrência e os clientes. Qualquer alteração nesses quatro elementos podem fazer com que a empresa mude completamente os seus resultados. Então, nesse aspecto, fornecedor, canal de distribuição, concorrência e cliente tem que ser cuidado com muito carinho pela empresa para que ela possa obter seus resultados. O terceiro ponto que nós vamos estudar é o ambiente interno da empresa, né? No ambiente interno, nós falamos de pontos fortes e pontos fracos. Toda empresa tem pontos fortes e pontos fracos. Ponto forte e ponto fraco diz respeito àquilo que a empresa pode gerenciar, aquilo que ela pode administrar. Então, por exemplo, o preço, quando o preço é muito alto, ele é um ponto fraco, né? Já, por exemplo, quando a empresa tem um produto, uma linha de produto bem diversificada, bem projetada, isso é um ponto forte. Então, ponto forte e ponto fraco são coisas internas da empresa que ela pode melhorar, que ela pode desenvolver e pode fazer com que no final isso traga um resultado mais positivo. O último elemento que nós vamos analisar e estudar é o diagnóstico feito por uma matriz chamada SWOT. A sigla SWOT vem do inglês, né? O S, o W, o O e o T são quatro iniciais em inglês que, traduzidas para a nossa linguagem, representam as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos. Então, a matriz SWOT, ela é, na verdade, uma forma de você sintetizar ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da empresa num único quadro que vai representar, na verdade, o diagnóstico
onde nós vamos analisar a capacidade ofensiva da empresa, a capacidade defensiva, as suas debilidades e as suas vulnerabilidades.